Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como gerir ideias dentro do processo de inovação tecnológica, tá? A gente viu na última aula a diferença entre invenção e inovação e as classificações da inovação tecnológica. Mas independente do tipo de inovação que a gente vai querer desenvolver, tudo inicia no âmbito das ideias, tá? E o que é uma ideia? De maneira bem simples, a ideia é basicamente a representação mental de algo, tá? Como um conceito, um pensamento, uma concepção, enfim, tudo que você imagina, que você idealiza, você de alguma forma cria uma imagem mental, tá? Você está gerando ideias, certo? E de onde é que surgem as ideias? As ideias basicamente surgem do ato criativo, que é uma característica inerente do ser humano, tá? E é normalmente associada à intuição de uma pessoa. Mas, para que a gente consiga criar ideias, certo? O indivíduo deve ter uma base mínima de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você adquire ao longo da sua vida, muito provavelmente você consegue gerar ideias de maneira mais fácil, espontânea, certo? Porque o seu ato criativo, ele consegue obter informações que se encontram armazenadas no seu, na sua memória, né, no seu cérebro, e essa concatenação de conhecimento, ela consegue gerar cada vez mais ideias, certo? E a intuição é basicamente um ato reflexo em que você olha uma dada situação, percebe um dado problema e automaticamente o seu cérebro já começa a criar um conjunto de ideias baseado naquela percepção, naquele estímulo externo, tá bom? E qual é a relação básica da ideia com a inovação? O processo de geração de uma inovação inicia basicamente com uma ou várias ideias para a resolução de um problema. Então, à medida que você percebe o problema e você começa a pensar em como resolver aquele problema, basicamente você está iniciando um processo de geração de uma inovação, em que você vai juntar várias ideias ou uma dada ideia e aperfeiçoa essa ideia até que ela se materialize como uma solução inovadora para um dado problema. E o que é que estimula a gente a produzir ideias? Então vejam, o ato criativo de geração de ideias está ligado diretamente a fatores externos e internos ao indivíduo que gera as ideias. Os fatores externos eles estão atrelados, por exemplo, aos recursos disponíveis, pessoas, o ambiente ao redor do indivíduo, etc. Então, basicamente, qual é a percepção da gente em relação a fatores externos? Tudo que permeia ao redor do indivíduo são fatores externos que estimulam de alguma forma a geração de ideias. Então, você pensar em gerar uma ideia dentro de uma oficina mecânica é diferente de você pensar em gerar uma ideia dentro de um café, de uma biblioteca, certo? Então, o ambiente em si, ele direciona, mesmo que inconscientemente, que tipo de ideias e como as ideias vão ser geradas, tá? A conversa, a interação com pessoas que têm outras experiências de vida também estimulam, de uma certa forma, a geração de ideias. Não é à toa que eventos como hackathons, Startup Weekend, ou seja, esses eventos mais comuns hoje em dia de inovação tecnológica, você junta um monte de gente interessada em resolver problemas e a proliferação de ideias é muito mais alta do que se você estivesse sozinho em casa, por exemplo. Os fatores internos ou intrínsecos são aqueles ligados diretamente à pessoa, tá? Então são fatores como personalidade, imaginação, memória, conhecimento, preconceito, tá? Então tudo que diz respeito ao indivíduo, à pessoa, são fatores internos que de alguma forma estimulam ou
no caso de preconceito, podem inibir o processo de geração de ideias, tá? Percebam o seguinte, cada pessoa tem uma experiência de vida, tem uma base de conhecimento, tem uma maneira de como imagina, como é que enxerga o mundo. Então, cada pessoa tem um conjunto de elementos internos que estimulam a geração de ideias, tá? E o preconceito aí é uma questão mais de freio. Então, determinadas pessoas têm preconceito em determinados contextos e isso pode dificultar a geração de ideias para resolver problemas naquele contexto. E como é que a gente pode gerar ideias de forma eficiente? Tá? Para a gente que trabalha com inovação tecnológica, tudo começa com um problema a ser atacado. Então, a primeira coisa é escolha um problema e tente dissecá-lo ao máximo, tá? Verificar quais são as suas causas, quais são as possíveis soluções já existentes para aquele problema. Então, quanto mais informações você tem a respeito do problema que você quer resolver, mais eficiente será a geração de ideias para a resolução daquele problema. Com o problema em mãos, gere suas ideias para resolvê-lo. Não tenha preconceitos, isso trava o seu processo criativo. Crie ideias, sempre que possível, fundamentadas minimamente, ou seja, com a base de conhecimento técnico-científico, de tal forma a facilitar a viabilidade da ideia, certo? Ideias muito fictícias e que você não consegue dar uma base, uma fundamentação para explicar aquela ideia, dificulta a viabilidade, a concretização daquela ideia, tá? Crie quantas ideias sua criatividade permitir. Não se limite a criar 1, 5, 10, 20 ideias. Ou uma coisa interessante, uma dica, é você ter um caderninho de ideias. Então, à medida que você vai tendo uma ideia, num dado momento, você vai lá e anota, tá? Para evitar de você perder aquela ideia. E não crie todas as ideias no mesmo lugar, tá? Como a gente já falou, um ambiente que permeia ao redor do indivíduo estimula de maneira diferente a geração de ideias. Então, num dado ambiente, você pode ser induzido a gerar um tipo de ideia e que num ambiente totalmente diferente, convivendo com outras pessoas, você pode gerar ideias bem diferentes. Tá bom? Troque ideias com outras pessoas. O princípio é simples. Se você tem um objeto físico e você divide, compartilha com a pessoa, você está dividindo aquele objeto, certo? Quando você compartilha ideias, você está multiplicando as suas ideias, porque a outra pessoa que está recebendo esse compartilhamento pode contribuir para melhorar a sua ideia. Então você tem uma ideia no primeiro momento e acaba tendo no mínimo 2 ideias diferentes no segundo momento, quando você compartilha as suas ideias com pessoas da sua confiança, tá? Mas não é só compartilhar com qualquer pessoa. Procure sempre pessoas que têm diferentes habilidades, competências e conhecimentos dos seus, tá? De tal forma aumentar a pluralidade das ideias. E depois que você gera suas ideias, como é que a gente pode classificar ou selecionar as ideias? Bem, cada pessoa ela pode definir os seus próprios critérios de seleção das melhores ideias para resolver o problema, tá? Mas a gente aqui vai elaborar um roteirozinho básico que se baseia especificamente em critérios técnicos e econômicos. Qual é a ideia? É responder cada uma dessas perguntas para ao final você verificar se a sua ideia é viável ou não de ser desenvolvida. Então, como é que você vai implantar a sua ideia? Quais são os materiais e recursos necessários para desenvolver a ideia? A sua ideia requer o emprego de uma tecnologia nova? Qual é o nível de competência disponível para desenvolver a ideia? Você tem todo um expertise para desenvolver a ideia? Você conhece pessoas que podem lhe auxiliar no desenvolvimento da sua ideia? Qual o tamanho do impacto da ideia? Ou seja, qual é o impacto na concretização da sua ideia para resolver um problema?
Há um impacto grande? Pequeno? Qual é a expectativa de retorno da ideia? Você pensa em ter um retorno econômico, financeiro da sua ideia? Qual é a sua expectativa? Quais são as vantagens obtidas pelo uso da sua ideia no curto, médio ou longo prazo? Existem questões éticas ou morais para desenvolver ou aplicar a sua ideia? Isso é uma coisa importantíssima, tá? Muitas vezes a gente tem uma ideia, mas quando você vai analisar do ponto de vista de desenvolvimento ou utilização, você esbarra em critérios éticos e morais, tá? E quais são os riscos envolvidos no desenvolvimento e na aplicação da sua ideia? Então, após você responder aos critérios básicos, estabeleça quais são os mais importantes na sua opinião. Pode ser que para um dado indivíduo as questões financeiras sejam mais importantes do que as questões éticas. Para outro, tem o mesmo valor e para outra pessoa ainda a questão ética é muito mais importante do que a questão financeira. Então, cada indivíduo tem que elencar que critérios são os mais importantes. Uma vez que você responde as perguntas e você elenca que critérios são mais importantes, aí você gera um ranking das ideias para determinar quais são as mais viáveis e quais são as menos viáveis de serem implementadas. Uma vez que você escolhe qual é a melhor ideia, execute-a. Consolide, concretize, desenvolva a sua ideia para resolver o seu problema. E o que é que a gente faz com as ideias restantes, aquelas que não foram selecionadas? Não descartamos, certo? O que a gente pode fazer a partir daí é um processo cíclico de combinar ideias, reconstruir ideias, compartilhar ideias, para aí você gerando ideias cada vez mais maduras, que num segundo momento podem ser ideias mais viáveis, ou ainda ideias que na hora que você combina com outras ideias, gerem soluções para outros problemas. E por fim, o último conselho para todas as ideias que você gera: proteja a sua ideia, tá? E esse é o tema do nosso próximo capítulo: como proteger nossas inovações. A gente se encontra e discute isso na próxima aula.